Capítulo 12. Orando para a libertação de pecados não confessados. O pecado não confessado afeta toda a nossa vida. E muitas vezes nós não reconhecemos isso. Depois que vim a conhecer o Senhor e experimentei esse sentimento aconchegante, íntimo e maravilhoso de andar com Deus, eu ainda caía em alguns velhos e familiares maus hábitos. Eu só havia conhecido o Senhor alguns meses antes de sair em turnê com um grupo de música. Nenhum deles era crente, e por isso foi fácil ser atraída de volta a seu estilo de vida de farras e bebidas. Quando voltei para casa após um mês de vida decadente, voltei à igreja, mas não senti a intimidade com Deus que provavelmente porque Deus não estava satisfeito com a maneira que estive vivendo nas últimas 4 semanas. Comecei a me sentir culpada, deprimida e desesperada com a minha vida normalmente. No domingo seguinte, o pastor Jack falou sobre os danos que o pecado não confessado pode causar em nossa alma. Eu sabia que Deus estava falando comigo. Bem ali na igreja, eu calmamente confessei ao Senhor as minhas ações pecaminosas do mês anterior. No momento em que eu o fiz, senti aquela sensação maravilhosa do amor de Deus novamente e não conseguia parar de chorar. Naquele momento estava pensando que Deus havia virado as costas para mim, mas a verdade é que minhas ações tinham me separado dele. Detestei aquele sentimento de estar distante de Deus e fiz um voto de nunca deixar que um pecado não confessado ficasse entre nós novamente. Gostaria de dar o meu melhor para viver da maneira de Deus, mas se eu falhasse, iria confessar imediatamente para que pudesse receber o seu perdão e não perder a comunhão íntima com Ele que havia passado a apreciar bastante. O peso do pecado não confessado. Quando o pecado não é confessado, começa a se desenvolver sutilmente, estendendo seus tentáculos ao redor de cada parte do seu ser, até ficar paralisados. A agonia dessa prisão é descrita com precisão na Bíblia pelo rei Davi. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Salmo 32, 3 ao 5. Quando o pecado deixa de ser confessado, uma parede se levanta entre você e Deus. Mesmo que o pecado possa ter cessado, se ele não foi confessado diante do Senhor, ainda vai oprimi-lo, arrastando de volta para o passado que você está tentando deixar para trás e impedindo-o de seguir em direção ao futuro que Deus tem para você. Sei disso porque costumava carregar um saco de fracassos nas minhas costas, tão pesado que eu mal conseguia me mover. Não percebi o quanto havia me rebaixado espiritualmente. Quando confessei o meu pecado, realmente senti o peso de ser retirado. Senti o peso ser retirado. Muitos de nós sofremos de baixa autoestima, medo e culpa. Mentalmente nos agredimos. Tendemos a pensar o pior sobre a nossa situação e nos sentimos responsáveis por tudo que dá errado. É verdade que podemos ter momentos em que nos sentimos culpados por coisas que fizemos, mas não precisamos ser
torturados, vivendo eternamente com culpa. Deus providenciou a solução da confissão para nós. Muitas vezes deixamos de nos ver como responsáveis por determinadas ações. Por exemplo, embora não seja sua culpa se alguém o feriu, sua reação é de sua responsabilidade. Você pode se sentir justificado em sua raiva ou rancor, mas ainda deve confessá-los, porque fazem com que você se desvie daquilo que Deus tem para você. Se não fizer, o peso desses sentimentos acabará por esmagá-lo. Ele vai tirá-lo do caminho que Deus tem para você. A resposta é o arrependimento. Para a confissão funcionar, o arrependimento deve andar junto com ela. O arrependimento literalmente significa uma mudança de mente. Isso quer dizer virar as costas, afastar-se e decidir não fazê-lo novamente. Significa ter o seu pensamento alinhado corretamente com Deus. É possível confessar sem realmente nunca ter admitido absolutamente nenhum erro. Na verdade, podemos nos tornar simplesmente bons pedidores de desculpas, sem nenhuma intenção de agir de outra maneira. Confessar e se arrepender significa dizer: é minha culpa, sinto muito e não vou mais fazer isso. Todo pecado precisa ser confessado e gerar arrependimento, a fim de que você possa ficar livre da escravidão, mesmo que você sinta mal com isso ou não. Que o reconheça como pecado ou não. A Bíblia diz: embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. 1 Coríntios 4:4. Toda vez que você confessar alguma coisa, observe se honesta e verdadeiramente não quer mais fazer isso. E lembre-se de que Deus conhece os segredos do coração. Salmo 44:21. Estar arrependido não necessariamente quer dizer que você nunca irá fazer isso novamente, mas realmente significa que você não pretende fazê-lo novamente. Se você achar que está cometendo o mesmo pecado repetidamente, é preciso confessá-lo toda vez. Se tiver cometido um pecado que você acabou de confessar no dia anterior, não deixe que isso fique entre você e Deus. Confesse-o novamente. Contanto que você esteja realmente arrependido todas as vezes, será perdoado e acabará por ser completamente liberto. A Bíblia diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Atos 3:19. Por não sermos perfeitos, a confissão e o arrependimento são contínuos. Há sempre novos níveis da vida com Jesus que precisam ser trabalhados em nós. Estamos aquém da glória de Deus de formas que ainda não podemos nem sequer imaginar. Portanto, também precisamos confessar nossos erros ocultos. Confessando os erros ocultos. Quando você está construindo um alicerce, precisa cavar a terra. O problema é que a maioria de nós não vai suficientemente fundo. Embora você não possa ver todos os seus erros o tempo todo, você pode ter um coração que está disposto a ser ensinado pelo Senhor. Peça a Deus para trazer luz sobre os pecados dos quais você não está ciente, para que você possa confessá-los, arrepender-se e ser perdoado. Reconheça que há algo a confessar todos os dias e ore com frequência, como fez Davi. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Salmo 139:24. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Salmo 51:10. Absolve-me dos que desconheço. Salmo 19:12. Às vezes, quando achamos que não temos nada a confessar, orar pela revelação de Deus irá desvendar uma atitude de não arrependimento.
crítica ou falta de perdão, que criou raízes no coração. Confessar irá evitar que tenhamos de pagar o preço emocional, espiritual e físico por isso. Além disso, irá beneficiar nossa vida social, pois as imperfeições em nossa personalidade que não podemos ver são muitas vezes óbvias para os outros. O pecado leva à morte. O arrependimento conduz à vida. A qualidade de tempo que passa entre o pecado e o arrependimento será responsável pela quantidade de morte que é colhida entre nossa vida. Se colhermos muita morte, os problemas não desaparecem imediatamente quando confessamos, mas a nossa confissão inicia o processo de reverter o que aconteceu como resultado do pecado. Também recebemos cura quando confessamos os nossos pecados para outra pessoa como propósito de oração. A Bíblia diz: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Tiago 5,16. Peça ao Senhor para lhes mostrar quando é certo fazer isso. Contudo, escolha uma pessoa para confessar que seja confiável e que não irá usar as informações contra você. Tenha sempre em mente que os caminhos de Deus são para o seu benefício. A confissão não tem o objetivo de que ele descubra algo, na verdade, ele já sabe. A confissão é para que você possa ser curado. Ele não está vigiando, esperando para puni-lo pelo que você faz de errado. Ele não precisa fazer isso, porque a punição é inerente ao pecado. Mas as pessoas que confessam encontram a misericórdia e o poder ilimitado de Deus. Capítulo 13. Orando para perdoar a si mesmo, a Deus e os outros. Lutei por anos tentando perdoar minha mãe. Mesmo depois que me tornei uma pessoa adulta, ela continuou a ser abusiva e eu precisava perdoá-la diariamente. Às vezes eu ficava longe dela e simplesmente deixava meu pai lidar com ela sozinho. Infelizmente, ele virou sua raiva contra ele. Ela virou sua raiva contra ele. Quando ele ficou doente com a infecção pulmonar, em vez de tentar ajudá-lo, ela preparava suas próprias refeições e comia na frente dele, sem lhe oferecer nada. Ela dizia que se ele estivesse com fome, poderia se levantar e pegar o seu próprio alimento. Quando descobri tudo isso, fiquei muito aborrecida com ela. Que virada de acontecimentos! Eu tinha passado todos aqueles anos tentando perdoá-la por ter sido cruel comigo e agora precisava perdoá-la pela forma como tratava meu pai. Certamente não parecia haver nenhuma maneira de mudar a situação. Nós tínhamos tentado convencer meu pai a interná-la, mas quando ele chegou para assinar os papéis, não conseguiu fazê-lo. Ele ainda esperava que algum dia ela voltasse a ser a pessoa com quem pensava ter casado. Senhor, eu orei. Sei que minha mãe está mentalmente doente e não sabe realmente o que está fazendo. Porém, ainda há algo em mim que se lembra do que ela fez e isso me deixa furiosa. Eu normalmente lhe peço que me dê um coração perdoador para com ela. O Senhor respondeu a essa oração repetidamente. À medida que cada nova ofensa trazia muitas oportunidades para perdoar. Sei que nunca poderia ter ouvido a direção de Deus para minha vida se meu coração e minha mente estivessem obscurecidos pela falta de perdão. A escada para a plenitude. O perdão leva à vida. A falta de perdão é uma morte lenta. Não perdoar alguém não compromete a sua salvação e o deixa fora do céu, mas significa que você não vai desfrutar tudo que Deus tem para você. E você pode acabar
perambulando fora do centro da vontade de Deus. O primeiro passo para perdoar é receber o perdão de Deus e deixar a sua realidade penetrar na parte mais profunda do seu ser. Quando percebemos o quanto temos sido perdoados, é mais fácil entender que não temos o direito de julgar uns aos outros. Ser perdoado e liberto de tudo que já fizemos de errado é um dom milagroso. Então, como poderíamos nós recusar a obedecer a Deus quando Ele nos pede para perdoar uns aos outros, assim como Ele nos perdoou? É fácil, não é mesmo? Isso acontece porque concentramos nossos pensamentos na pessoa que cometeu um erro contra nós, em vez de nos concentrarmos em Deus, que faz todas as coisas certas. O perdão é uma via de mão dupla. Deus o perdoa e você perdoa os outros. Deus o perdoa rápida e completamente após sua confissão de delito. Você deve perdoar os outros de forma rápida e completa, quer eles admitam a falha ou não. Na maioria das vezes, a pessoa não sente que fez algo de errado. E se o sente, certamente não quer admitir isso para você. Perdoar é uma escolha que fazemos. Baseamos a nossa decisão não sobre o que estamos dispostos, mas no que sabemos que é certo fazer. Eu não senti a vontade de perdoar minha mãe. Em vez disso, escolhi perdoá-la, porque a palavra de Deus diz: perdoem e serão perdoados. O versículo também diz que não deveríamos julgar se não queremos ser julgados. Eu precisava entender que Deus ama minha mãe tanto quanto me ama. Ele ama todas as pessoas tanto quanto me ama. Ele ama o assassino, o estuprador, a prostituta e o ladrão. Ele odeia todos os seus pecados tanto quanto odeia os nossos. Ele odeia o assassinato, o estupro, a prostituta, a prostituição e o roubo tanto quanto odeia o orgulho, a fofoca e a falta de perdão. Nós podemos nos sentar e comparar os nossos pecados com os das outras pessoas e dizer: os meus não são tão ruins. Mas Deus diz que todos eles fedem, por isso não deveria nos preocupar com aqueles cujo cheiro é pior. A coisa mais importante a se lembrar quando se trata de perdoar é que o perdão não faz com que a outra pessoa esteja certa, mas a liberta. Perdoar a si mesmo e a Deus. Enquanto perdoar aos outros é fundamental, o perdão também é necessário em duas outras áreas. Uma delas é perdoar a si mesmo. Muitos de nós pensamos: eu deveria conseguir fazer isso. Eu deveria ser esse tipo de pessoa. Eu deveria ter feito mais do que fiz a essa altura da minha vida. Eu certamente fui castigada por pensamentos desse tipo. Deus é o único que é perfeito. Temos de ser capazes de dizer: eu me perdoo por não ser perfeito e eu lhe agradeço, Deus, porque o Senhor está nesse momento me tornando tudo o que me criou para ser. Alguns de nós precisam perdoar a si mesmos pelos erros cometidos. Antes de conhecer o Senhor, desperdicei minha vida usando drogas, envolvendo-me com o ocultismo e em relacionamentos não saudáveis. Quando finalmente fui capaz de me perdoar, percebi que Deus poderia usar até mesmo essas experiências para a sua glória. Agora sou capaz de ministrar sobre a vida de mulheres que cometeram esses mesmos erros. Elas veem que se Deus me ajudou a superar essas coisas, isso é possível para elas também. Além de perdoar aos outros e a si mesmo, você também deve observar se precisa perdoar a Deus. Se você estiver com raiva dele, diga assim: Deus, eu tenho estado furioso com o Senhor desde que o meu irmão morreu naquele acidente. Deus, eu estou furioso com o Senhor desde que meu bebê morreu. Deus, eu estou furioso